Quando nós falamos acerca de política, então provoca-se uma grande confusão. Por que eu estou dizendo isso? Porque no meio cristão existem duas posturas diferentes, duas maneiras de se encarar esse assunto. E é sobre isso que eu quero meditar com você nessa noite, porque este é o nosso objetivo: abrir a nossa mente e o nosso coração para que nós possamos ser aquilo que o Senhor espera de nós. Afinal, eu me lembro bem, ele disse que todos nós que fazemos parte de sua igreja, nós temos uma obrigação. Faz parte do ser igreja de Jesus. Sermos luz no meio das trevas e sermos sal no meio do que está apodrecendo. E o próprio Jesus, ele chegou a dizer que o grau de importância disso é tão elevado que se o sal que houver em nós for insípido, ou seja, se ele não salgar realmente, que valor terá? Para que prestará esse pozinho branco que parece sal, mas não salga, não faz diferença alguma? Porque naquele período da história não havia freezer, geladeira, nada disso. E a única forma de se conservar uma carne para que ela não apodrecesse era colocar sal nessa carne, nesse peixe, era salgar. Ser sal no meio daquilo que está apodrecendo é fazer toda a diferença. Não se acende uma luz para colocá-la debaixo de uma cama, mas a luz ela é acesa para ser colocada no lugar mais alto da casa, para iluminar a todos que entram naquele ambiente. Assim nós devemos brilhar, e assim devemos salgar esta terra. Se não for assim, Jesus disse, para nada mais presta. Se nossa conduta cristã não estiver balizada por estas duas comparações, ser luz no meio das trevas e sal no meio do que está podre, Jesus disse que esse tipo de pessoa religiosa não presta para nada. Escute isso. A não ser para ser lançada fora e pisoteada pelos homens. Que coisa! Ora, sabendo disso, eu e você, que temos juízo na cabeça, nós devemos procurar entender o significado de brilhar no meio de treva e salgar aquilo que está podre. Temos que saber o que é podre, temos que saber o que é treva e entrarmos para fazer a diferença. Existem duas posições, como eu disse antes.
Existem aqueles que dizem: olha, esse negócio de política é do diabo e a igreja não deve se meter com essas coisas. Devemos fechar a porta de nossa igreja e nos dedicarmos à oração e ao jejum e a cânticos espirituais. Nós não queremos saber o que acontece lá fora. Não é aqui o nosso lugar, nós estamos apenas de passagem e o Senhor nos aguarda. E nós não queremos saber o que sucede no Congresso ou no Senado, ou quem é que vai ocupar a cadeira de maior poder deste país. Nós não queremos saber quem vão ser os deputados ou os senadores, ou, enfim, qualquer outra espécie de cargo. Nós não queremos nos envolver com isso. Isso tudo é coisa de Satanás. E existem aqueles que se atolam no lamaçal, eles se envolvem de tal forma e se emburacam de tal maneira nessa coisa, a ponto de projetarem toda a esperança de vida deles nisto, nas decisões políticas. Não é? De maneira que nós vemos pastores que se desocupam da sua função de pastorear as ovelhas e de pregarem o evangelho para se tornarem defensores da Igreja de Jesus no Senado ou na Câmara. Missionário, o senhor então é contra que um cristão ocupe um cargo político? Não, eu não sou contra. Eu acho que um cristão ele pode ocupar qualquer função, qualquer atividade na sociedade. E na atividade que ele desempenhar, ele deve ser luz no meio das trevas, ele deve mostrar caráter, ele deve mostrar a diferença de sua personalidade para todas as demais pessoas, seja qual for a função que ele ocupe, inclusive a função política. Eu sou contra a hipocrisia. Eu sou contra os extremismos. Porque eu acho, e na verdade eu tenho convicção absoluta, de que nós precisamos alcançar uma posição de equilíbrio em nossa vida cristã. Porque os extremismos, eles pertencem ao diabo. Aquela coisa de fanatismo, de extremismo, de cegueira, de bitolação, de não receber mais nada, de fechar a sua teologia, de não ouvir mais ninguém, de ser incapaz de receber uma direção de Deus porque ele se bitola. Tanto no que diz respeito ao extremismo de não querer se envolver de forma alguma com esse assunto e considerar isso uma coisa maligna e fechar a porta, se dedicar à oração e a cânticos espirituais, enquanto o mundo lá fora está entregue às coisas malignas e os pobres estão sofrendo e as pessoas estão famintas e sedentas de justiça e as pessoas estão sendo roubadas no seu direito e as pessoas estão sendo enganadas e as pessoas estão sofrendo. E a igreja fecha as portas para se dedicar à oração e diz: nós não temos nada a ver com isso, o nosso lugar não é aqui, Cristo foi preparar um lugar para nós. Se virem, votem quem vocês quiserem, façam o que vocês quiserem, nós não temos nada a ver com isso, nós lavamos as nossas mãos. São extremismos. E nós precisamos de um ponto de equilíbrio. Alcançar esse ponto de equilíbrio faz toda a diferença para que nós não venhamos ter o pensamento nocivo de achar que Jesus precisa de alguém na
Câmara Federal ou no Senado Federal, ou até na presidência da República, ou ocupando o cargo de algum ministério, para defender a igreja e seus interesses. Porque muitos pastores abandonaram os púlpitos e abandonaram a pregação do evangelho e a obra missionária para vestirem essa espécie de capa de defensores da igreja. Eu vou estar lá, senão a moral será degradada. Eu vou estar lá, senão a coisa vai pegar fogo, e eu preciso defender a moral e os bons costumes, senão a igreja vai perder os seus templos e vai perder os seus direitos. Bom, eu parto do princípio de que se isso fosse um pensamento verdadeiro no coração desses homens, em primeiro lugar eles deveriam abdicar do salário e fazer disso um sacerdócio. Não, olha, é o seguinte, vocês votem em mim porque o salário eu vou dar para uma instituição de caridade. É porque eu estou encarando isso como um sacerdócio. Eu não quero privilégio. Eu não quero aquela grana toda que esse pessoal recebe para distribuir entre as pessoas que fazem parte do seu gabinete. Eu não quero mamar nas tetas do governo. Nada disso me interessa. Eu estou com uma visão espiritual. A grande verdade é que ninguém quer largar o osso, não é? E as pessoas estão, na verdade, lá no fundo, interessadas no alto salário, interessadas nas mordomias, interessadas em todas as facilidades que estes cargos lhes proporcionarão. E essa é que é a verdade. Porque Jesus não precisa de ninguém ocupando nenhuma espécie de cargo político para defender os interesses da igreja que pertence a ele, para proteger de alguma forma ou resguardar de alguma maneira esta igreja que a ele pertence. Mas missionário, e se houver perseguição e não tivermos ninguém lá para ver esses interesses? São tantos projetos malignos. Eu vou lhe dizer para onde nós caminhamos. E eu quero que você entenda que nada e nem ninguém poderá de alguma forma alterar o cumprimento das profecias bíblicas. Você está entendendo isso? Ninguém. Nem a caneta de um senador, ou deputado, ou ministro, ou chefe de Estado. Ninguém será capaz de impedir o cumprimento das profecias bíblicas. Por mais bem intencionado que essa pessoa possa ser, ele não será capaz de impedir. O que há de vir, virá, e não tardará. Ou seja, nós estamos caminhando para o caos. Quer você queira ou não, quer você goste disso ou não, você pode eleger o bispo, o pastor fulano, o apóstolo ciclano, não é verdade? Para ocupar as funções políticas da tua cidade e depositar a tua esperança nesses homens para que as coisas ruins não venham a acontecer. Elas vão acontecer. Nós estamos caminhando para o governo do anticristo. Isto é inevitável e parece que a igreja, em sua maioria, não consegue discernir e não consegue compreender esse fato que está sucedendo ao nosso redor. Eu não
sei se você tem consciência disso, mas o presidente Obama, nos Estados Unidos da América, já decretou a obrigatoriedade de todo cidadão americano portar na sua mão um microchip do tamanho de um grão de arroz com todos os seus dados, que é escaneado por um scanner. Se as pessoas se recusarem a usar isso, não terão mais direito a usar os planos de saúde. E este microchip já está sendo desenvolvido também no Brasil. Ou seja, as coisas estão acontecendo ao nosso redor, mas a própria Bíblia diz que será como nos dias de Noé. As pessoas vão estar caminhando sem se darem conta desses fatos, sem entenderem que as coisas estão se desembaraçando, se desenrolando, e que em breve, com grande canglor de trombetas, o Filho de Deus surgirá por entre as nuvens para arrebatar a sua igreja, que é luz no meio das trevas e que é sal no meio do que apodrece, que discerne o corpo de Cristo, que entende o seu significado neste mundo, o que está fazendo aqui. Milhares são enganados, nós sabemos disso, não é? Quantos homens o diabo já calou, silenciou, fez com que a unção que havia sobre ele se esvanecesse, fosse embora. Porque esses homens começaram a se ocupar com outras coisas. Mas o diabo não os calou e não os silenciou, levando eles para a cachaça, levando eles para a orgia, levando eles para as drogas ou coisas do gênero. Não, o diabo os calou e os silenciou porque levou esses homens para ocuparem cargos políticos e eles ficaram tão atarefados com tantas coisas e com a administração de tantas coisas que se tornaram pregadores. Esporadicamente vão em algum lugar e dão uma palavra, alguma coisa, porque isso tem que ser feito, não é? Mas não há unção, não há poder, não há nada. Tornaram-se meros palestradores, como qualquer um outro que existe por aí, que traz uma palestra motivacional para alguém. Então nós temos que entender e compreender isso. Nós não podemos, como igreja, depositar a nossa esperança e depositar a nossa fé no irmão ciclano, no bispo fulano, no pastor beltrano, no missionário fulano de tal, no apóstolo fulano de tal, porque ele vai nos representar na Câmara Federal, no Senado, ou na presidência da República, ou em algum cargo, e quando a coisa apertar, nós vamos bater na porta dele, ele vai nos ajudar, e quando tiver um decreto para perseguir a igreja, ele vai tirar o terno e vai aparecer a capa do super-homem, e ele vai nos defender. Então nós precisamos perder essa coisa de menino, essa infantilidade, essa criancice, e compreender que a maioria desses irmãos que se colocam nessa postura de defensores da igreja perderam completamente a noção, perderam o juízo. Mas eles não podem ocupar, missionário, esta função. Claro que sim. É claro que sim. É melhor você ter um pastor, um bispo, um missionário, ou seja, o título que seja, ocupando uma dessas funções, do que um macumbeiro, um feiticeiro, ou alguém que adore a Satanás. Nós sabemos disso. Mas essa pessoa, esse pastor, esse bispo, esse apóstolo, ele deve partir para essa nova atividade, tendo a honradez de rasgar a sua carteira, ou rasgar o seu diploma de pastor, bispo, e dizer claramente: gente, eu errei, eu fiz uma confusão, não é esse o meu chamado.
Não é isso que Deus tinha para mim. Eu vou estar trabalhando nessa função, nessa e ver se de alguma forma ali eu posso ser luz no meio das trevas. Meu chamado não é esse. Não é me dedicar a cuidar das ovelhas, a pregar a palavra de Deus e, enfim, meu chamado é outro. Nós temos que confiar no Senhor, a igreja pertence a Ele. Todas as perseguições que vierem contra a igreja, como veio lá em Jerusalém, você se lembra disso, que a igreja foi perseguida. E aqueles homens tiveram que sair de um lado para o outro. Todas as coisas não acontecem porque o diabo é forte. Elas acontecem porque Deus as permite. Deus tem um objetivo, Deus tem uma razão para isso. E tudo que sucede à igreja do Senhor sucede debaixo da permissão de Deus. E nós estamos caminhando para isto, quer você queira, quer você não queira. É isto que vai acontecer. E só vai permanecer de pé e com honradez. Você não vai negar ao Senhor aqueles que verdadeiramente foram lavados e remidos pelo sangue, aqueles que têm azeite na lâmpada. Não são aqueles que se vestem como noiva apenas, mas que têm azeite na lâmpada, que têm firmeza, que têm propósito, que têm visão espiritual, que caminham em direção ao trono de Deus e sabe disso. Agora, por outro lado, sabedores de tudo isso, entendendo todas estas coisas, desejosos de alcançar o ponto de equilíbrio, sem extremismos, sem rolarmos na lama e sem fecharmos a porta de um mosteiro espiritual e falarmos que não temos nada a ver com isso. O ponto de equilíbrio é ser luz no meio das trevas e sal no meio daquilo que apodrece. E o que nós vemos? A igreja não pode ficar indiferente. Por quê? Porque como cidadãos que somos, como Paulo certa vez reivindicou a sua cidadania romana, para fazer uso do direito dessa cidadania, mas sua intenção era ser levado a César para influenciar, por intermédio de sua palavra. Nós temos o direito do voto. Nós não podemos e não devemos nos abster. Pelo contrário, não apenas devemos votar com coerência, com inteligência, com discernimento, mas devemos influenciar todas as pessoas que estão ao nosso redor para que elas venham votar de forma correta na melhor opção que existir no momento. Para que este povo a quem queremos pregar o Evangelho venha sofrer menos, venha ser menos vítima da corrupção, da ganância de algum partido, da malignidade da mente e do coração de homens que pensam apenas e unicamente na bandeira de uma organização e usam as pessoas, usam os pobres, usam a carência de um Estado, usam a carência de um povo para se beneficiarem e para fazerem promessas vãs e vazias. Então, como igreja de Jesus, nós temos que ter uma palavra em todas as esferas da relação humana, em todas as esferas da vida de uma sociedade. A igreja tem palavra ativa, a igreja é luz no meio das trevas, a igreja é sal no meio daquilo que apodrece. Mas, missionário, como é que eu vou saber quem é a melhor opção? Tenha consciência
Informe-se. Não seja como um torcedor fanático de algum clube de futebol. Você sabe disso. Você vive no país do futebol. As pessoas que me ouvem no Brasil, aonde existem torcedores que são fanáticos. Eles brigam, eles matam, eles perdem o emprego porque o time dele perdeu ou porque o time dele está jogando, e aqueles jogadores que ali estão ganham verdadeiras fortunas, não conhecem nenhum deles que estão lá no estádio, nem querem saber da vida deles, não estão nem aí para o problema deles, mas eles estão lá desesperados, torcendo. Aquilo é uma bandeira que eles ergueram e levantaram, e eles torcem, às vezes perdem até a vida, tem um infarte do miocárdio e caem duro mortos. Eu já vi isso acontecer porque aquelas pessoas estavam celebrando o gol do seu time ou coisa do gênero. Então é coisa irracional. Não está associada à razão, à inteligência. Então você deve pesquisar, analisar, ouvir homens de Deus que são maduros, que são profetas, que não é gente que está falando, que está avisando, que está buscando te orientar, porque está recebendo alguma coisa no caixa 2. Não, não é isso. São homens de Deus que desinteressadamente estão mostrando a você a melhor opção para governar o país. Por quê? Simplesmente porque uma pessoa errada no governo de um país traz dor, traz sofrimento, traz corrupção, traz inflação, traz toda espécie de coisa ruim, com o desmando, com o desgoverno, com a falta de capacidade. Então você não pode ficar indiferente a isso, você não pode lavar as suas mãos, você não pode fechar a porta do seu templo e dizer: eu não toco nesse assunto, vote em quem você quiser. Continue com o seu partidarismo, com as suas paixões pela bandeira de um partido, igual pessoas que afirmam, às vezes você já deve ter tido uma experiência assim. Você vai evangelizar alguém e aquela pessoa diz assim: não, eu nasci católico ou em outra religião, meus pais são dessa religião também, e eu vou morrer nela. Ou seja, eu não admito pensar, eu não admito refletir, eu não admito abrir meu coração, eu quero seguir nisso, assim, desembestadamente, como um animal irracional. Eu não quero pensar e eu não quero refletir. Ser luz no meio das trevas e sal no meio do que está podre, isso é em todas as esferas da sociedade. A igreja tem que ter voz ativa, como João Batista falou para o rei Herodes. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo assim: olha, toda autoridade é constituída por Deus. Se você se rebelar contra uma autoridade constituída por Deus, você está se rebelando contra o próprio Deus. Se essa pessoa está ocupando esse cargo de chefe de Estado, ela está ali porque Deus colocou ela ali. Então nós temos que ser submissos a ela. Se esse pastor está nesse cargo, então nós temos que ser submissos a ele. Isso é bíblico. E a mulher deve ser submissa ao seu marido. E isso é bíblico. Agora veja bem. Tudo bem. Há poucos dias atrás eu preguei uma mensagem e usei um exemplo quando o apóstolo Paulo falou para um carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ele disse isso ao carcereiro, ele recebeu uma revelação.
Aí as pessoas pegam este versículo bíblico e começam a dizer que a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então eu e minha casa seremos salvos porque eu me converti. Não, absolutamente. A salvação é individual. O problema é que as pessoas pegam um texto bíblico, meia dúzia de versículos, e querem formar uma teologia. Existe a vontade permissiva de Deus, porque tudo que acontece nesse mundo não cai uma folha de uma árvore que não seja do conhecimento e da permissão de Deus. Nada sucede que não seja da permissão. Inclusive, quando Hitler se levantou como chefe da Alemanha e promoveu aquela tragédia neste mundo, inclusive e principalmente sobre o povo de Deus, os judeus, foi permitido por Deus. Foi permitido. Quantas permissões Deus deu por causa da rebeldia, da ignorância do próprio povo. O próprio rei Saul, ele só veio à tona porque o povo começou a desprezar o profeta Samuel e dizer: nós queremos um rei também igual a todas as outras as nações. E Deus permitiu. Quantas autoridades já sentaram na cadeira de poder e fez o povo sofrer e ser massacrado, e viver em miséria e padecer necessidades. Escute o que eu estou lhe dizendo. Quantos pastores ocupam a liderança de um ministério, mas você não deve ser submisso a ele quando você percebe que esse homem entrou na carne, quando você percebe que esse homem não mais prega o genuíno evangelho, quando você percebe que esse homem está se movendo pela ganância, quando você percebe que esse homem está se movendo pelo desejo político, e você conhece a Bíblia, assim como a mulher, ela não pode ser submissa a um homem se ele não é submisso a Cristo, porque se Cristo não é o cabeça do homem, então esse homem não pode ser cabeça dessa mulher, porque a salvação é individual. Então existem autoridades que ocupam funções e cargos que elas precisam sair de lá. Preste atenção no que eu estou dizendo a você. Certa vez João Batista confrontou o rei Herodes. Ele era rei, era o chefe de Estado. E ele dizia: não te é lícito possuir esta mulher, você está em pecado. Aquele homem tinha medo de João Batista. Ele procurava não passar aonde João Batista estava pregando. E olha que ele era um rei. João Batista podia se encostar nele e receber muitos favores. Bastava ele se calar, bastava ele parar de acusar aquele homem de suas iniquidades e de seus pecados. No livro do profeta Isaías está revelado: ai daquele que decreta leis injustas para fazer padecer o pobre, o necessitado e a viúva. Eu quero que você, esse é um assunto que nós poderíamos falar pelo menos mais 1h30 sobre isso. Mas eu preciso encerrar. Põe a tua mão na tua consciência, no teu coração, e pergunte ao Senhor: eu tenho sido luz no meio das trevas? Eu tenho feito a diferença em todas as áreas da sociedade, como igreja do Senhor Jesus, para abrir os olhos do povo? Porque eu sei que a minha confiança está em Ti. Nada poderá me acontecer como tua igreja se não for da Tua permissão.
O Senhor é a minha força, a minha fortaleza, o meu socorro, presente em todas as angústias. A minha confiança está no Senhor que fez os céus e a terra. O que há de vir virá, não tardará. Seja a luz no meio das trevas, seja sal no meio do que está podre. E confie no Senhor. Não dá mais pra ficar do jeito que está. Chegou o tempo, eu sei que Deus irá usar. Bem amados, chegamos ao final de mais um programa. Fica na paz. Um abraço. De muita gente já se esfriou. Galadamente. 24 horas no ar. Rádio Cristo Vive FM. Acesse www.cristovivefm.com. O milagre que eu espero, tu podes, Senhor, vem me socorrer. 24 horas no ar, falando ao teu coração. A força da palavra de Deus. Senhor, tu morrestes na cruz para nos trazer vida, e não é qualquer espécie de vida, mas vida em abundância. Louvor, adoração, oração e milagres ao alcance de todos, em todos os lugares do mundo. Missionário Delvan Lima e Missionários do Ar, juntos numa grande obra de fé.